Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Eu falo do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, e nós estamos no Ministério Batista Cristo é a Vida. Toda quinta-feira à noite nós trazemos um convidado especial. Temos 2 MBCV Casts por semana. Nas 9 horas de segunda-feira, nós temos o MBCV Cast com o apóstolo Neuci, que é o presidente do ministério, e nas quintas-feiras sempre a gente está trazendo um rodízio de pessoas que falam sobre assuntos que são relevantes, importantes. Também temos testemunhos da vida de pessoas que eu acho que edifica, né? Você que está aí na nossa audiência, né? Ouvir o testemunho de vida das pessoas, isso faz com que a gente também fortaleça a nossa fé. E eu quero convidar você nesta noite a juntos ouvirmos o Alexandre Paim, pastor, empresário. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pastora? Também a nossa audiência aí, né? Tem um bom dia também. E estamos aí, né? Vamos conversar? Vamos conversar, então. E você está nos assistindo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, que também faz parte, né, do crescimento para que a gente possa levar o conteúdo mais adiante. Mas então nós vamos falar aqui com o pastor Paim, né, que é também dono de uma gráfica. Quantos anos tu está no mercado de gráfica? Pastora, estamos indo aí para 15 para 16 anos já, que eu estou com a minha, né, empresa, né? Mas isso eu já trabalho desde 12 anos de idade, né? Uhum. Aqui no Vale o pessoal sempre começou a trabalhar cedo, né? Sim, sim. Então desde os 12 já são aí quase 30 anos de experiência, né? Mais de 30 anos de experiência, né? Nessa área, né? Bah, que legal. Então, e além de ser pastor, empresário, também é um servidor na igreja, atuando em 3 ministérios, né? No Ministério da Recepção, do Acolhimento e do Ensino. Então a gente vai conversar um pouquinho para ver como é que se concilia tudo isso, porque o pastor Paim tem sua família, tem seus filhos, então, além de ser um empresário, além de ser um servidor, além de ser um pastor, também tem que atender a sua família, né? Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso, pastor. Primeiro, vamos lá. Como é que tu chegou aqui no MBCV? Foi uma história bem interessante, pastora. A gente atuava num ministério já em torno de mais de 10 anos, né? Uhum. E por uma direção divina, a gente acabou saindo de lá. E decidiu sair e ficou vagando em algumas igrejas. Tu é de Novo Hamburgo mesmo? Sou de Novo Hamburgo, né? E por causa da empresa eu conheço muitas igrejas, muitos pastores, eu tenho muitos amigos, né, aqui dentro da cidade, e a gente conheceu alguns lugares. E na época foi bem interessante porque tinha um ministério que a gente tinha assim, uma certa proximidade, por ter sido a primeira igreja que a gente visitou lá no início da nossa conversão, há 20 anos atrás, né? Uhum. E a gente queria ir para aquele lugar, mas Deus não queria. E foi bem interessante, a gente insistiu, ficou lá por 3 meses, mas é engraçado que quando a gente está fora da direção, parece que aquela chama... Tem uma angústia, tem alguma coisa que não encaixa, né? Exatamente, fica um vazio, e é um vazio tão grande assim, que você, mesmo você sendo teimoso, eu digo que teimoso é quem teima comigo, né? Eu sou teimoso, né? Mas mesmo assim, a gente não conseguiu ficar por lá. E veio através do convite de um membro daqui, na época ele é corretor de imóveis, e ele estava vendendo uma casa que eu tinha, ele convidou. E foi muito engraçado que no primeiro dia que a gente veio foi um culto de... Eu ia te perguntar, qual culto de domingo, de quarta? Qual culto? Foi de quarta-feira, um culto de quarta-feira à noite. De libertação. De libertação. E Jesus libertou, né? E foi engraçado que quando eu botei os pés dentro da igreja, Deus deu uma palavra. Me deu uma palavra, e quando eu saí na porta, eu compartilhei com a minha esposa, e a mesma coisa que Deus falou comigo, falou com ela. A mesma palavra, exatamente a mesma frase, as mesmas palavras, né? E eu disse, não tem como a gente insistir ou ir para outro lugar. É aqui. E isso já vai fazer aí uns 11 anos. Tu fala de 30 anos, 20 anos, 11 anos, 10 anos. É que o tempo passa muito rápido, né? Nossa, as coisas assim voam, né? E hoje, se a gente não organiza a nossa vida, é claro que a gente não consegue ter uma organização, uma agenda, né? Eu te pergunto como é que é essa conciliação, né? Já que tu tem várias áreas de atuação. Sim. Pastor, a gente... embora a gente tenha várias áreas, né, a gente tenta fazer tudo com equilíbrio. Não adianta você tentar fazer aquilo que você não pode.
né? Então a gente tenta ser útil aonde há necessidade, ajuda, serve, né? Falando agora a nível de igreja, né? Serve dentro dos horários. O apóstolo Neuci é muito compreensivo com isso, ele é muito cauteloso com isso, eu vejo que ele cuida muito dessa área, né? Pela experiência dele, para não sobrecarregar. Eu também trago traumas do passado, aonde eu me doei demais, e como a gente se doa demais numa área, outra acaba ficando desprotegida, né? Você tapa a cabeça e destapa os pés. Sim. E isso eu já aprendi com o tempo me ensinou. Então hoje a gente não assume nada que não possa fazer, né? Mas não deixa de fazer aquilo que vem nas nossas mãos, né? Então temos conseguido conciliar, né? Com as crianças também, hoje elas estão um pouquinho maior, temos uma que vai fazer 15, a outra vai fazer 12. Então, já são autônomas, né? Já não são preciso autônomas. mais daquele cuidado. Isso, fica um pouco mais fácil, né? Também tem a questão de que elas amam estar aqui dentro do ministério, né? Sim. Então isso é um ponto que favorece muito, né? Porque se a tua família não gostar, não tem como a casa estar dividida, né? E isso hoje, para nós, é motivo de muita alegria. Elas amam estar aqui dentro. Então a gente consegue interagir dentro dessa área. A área profissional também. O trabalhar ele é fundamental. Como se diz, você tem que levantar cedo e dormir tarde, e o mercado te exige cada vez mais, né? Dentro das possibilidades a gente também vai fazendo, vai tentando dar o seu melhor, né? Para colher bons resultados, né? A medida do nosso esforço vai ser os resultados que a gente vai colher ali na frente, né? Claro que tem as variáveis no meio, né? Sim. Mercado, economia, governo, tudo isso influencia diretamente. Tem aquilo que está sob teu controle e tem aquilo que está fora do teu controle, né? Exatamente. E a gente, como cristão, sabe que aquilo que está fora do nosso controle, a gente descansa e aguarda em Deus, né? E Ele sempre tem nos dado uma saída, né? Mas o que na época que tu escolheu ficar aqui no MBCV, bom, tu veio já de uma outra denominação, então tu tinha já uma cultura religiosa, vamos dizer assim, né? Você já tinha uma base da tua fé, etc, né? Então, o que mais te chamou a atenção na igreja? Por que tu ficou aqui na igreja? Porque depois eu quero falar sobre cada um dessas áreas que tu tem de atuação aqui na igreja, né? Mas antes eu queria saber o que te manteve aqui, né? Pastor, uma coisa que me manteve aqui, e é uma coisa que eu admiro, eu acho que é o pilar para que a gente esteja aqui dentro, é uma fé prática que funciona. Sim. Porque a gente vê muitas fés que também são práticas, mas que não dão certo. Ou seja, eu sou muito crítico. Às vezes eu tenho aprendido que a gente tem duas orelhas para escutar mais e falar menos, né? Então eu observo, toda vez que eu ouço algo de alguém, principalmente um conceito, um conselho, eu procuro analisar. A pessoa tem que colocar... Isso tem funcionado na vida dela? Ela tem feito isso? Ou é só teórico? Que hoje a gente vive uma época muito teórica. É uma multidão de conhecimento, de informação, que não é igual ao conhecimento, né? E isso me chamou muita atenção aqui, coisas que funcionam. E eu vim muito decepcionado desse sistema religioso por isso. Os lugares onde eu andei, foram duas denominações antes de estar aqui, se falava muito, mas isso não acontecia, as coisas não davam certo. E não era por falta de vontade, não era por falta de determinação. Não se sabia como se colocar em prática. E eu vejo isso aqui dentro. Quando se coloca em prática, embora haja simplicidade, e como eu já te falei em uma outra ocasião, eu procuro ser uma pessoa simples, até quando tenho oportunidade de ministrar, ou até numa conversa informal, eu procuro ser simples e direto. Mas eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu sei que vai funcionar. Né? E isso eu vejo muito aqui dentro. Né? É uma fé aplicável, né? Eu aplico ela nas minhas rotinas diárias, eu consigo aplicar a fé. E ela funciona. E ela, como se diz, essa é uma fé que se materializa. Os conceitos e os conselhos, se colocados em prática, a gente vê resultado em pouco tempo. Eu tenho experimentado e provado isso até com pessoas, né? E às vezes eu faço desafio com alguns membros que nos procuram e eu disse, não, se você fizer exatamente dessa maneira, se não acontecer, eu largo a minha fé junto contigo. E graças a Deus, desses
quase 12 anos aí, nunca precisei. Né? As coisas têm acontecido, têm dado certo. E isso é uma coisa que me prende, não é que me prende, que me dá satisfação de estar aqui dentro. E também motiva a se doar, a trabalhar, a fazer. Né? Porque tu vê o resultado, tu vê o fruto do negócio. Vê o fruto, exatamente. E Jesus era prático, né? Ele fazia, todos os sinais que ele demonstrava, tudo que ele fazia era para hoje. Ele não dizia, não, você volta aqui, vai para casa e volta daqui uma semana. Não, era na hora, né? E então eu acho que isso tem que acontecer, né? Quando não acontece, porque é muito fácil eu dizer, não, faz assim, não aconteceu porque você não teve fé. Não, se a pessoa fizer e ela for por esse caminho, né, cumprindo princípios, não quebrando mandamentos e princípios, as coisas acontecem. E isso é aplicável em todas as áreas da vida. Na área familiar, na área social, nos meus relacionamentos com amigos, com família, com clientes, né, na empresa. A gente vê muito disso, né? Eu estava mesmo agora de manhã dando um conselho para um empresário que veio me procurar. E ele disse, o que eu faço? Porque eu tive essa proposta e essa. Eu disse, meu amigos, por essa proposta, por esse caminho, você vai vai pegar um grande atalho. Só que a consequência ali na frente pode ser devastador na tua vida. Se você for por esse aonde você já está caminhando, e é um menino que eu conheço ele desde que ele tinha 12 anos de idade. Eu disse, eu te conheço desde criança. Se você seguir por esse caminho onde você está indo, vai demorar um pouquinho mais. Mas tudo que você conquistar, ninguém te toma. Nem mesmo o inimigo vai te tomar. Você pode balançar, você pode tropicar, mas você vai levantar e vai caminhar e você vai ver os resultados. Então isso são coisas práticas que eu aprendi aqui dentro. Caminho sólido. Caminho sólido. E eu vim para cá, pastora, naquela época, com essa sede. Essa sede de ver algo acontecer. Eu vim decepcionado com o sistema religioso, eu brinco não, é uma verdade. Eu não queria mais saber de igreja. Quando eu vim para cá, porque o conceito que eu tinha de igreja era sabe aqueles moedores de carne, que antigamente se moía carne? Eu disse, não, igreja é máquina de moer carne. Só serve para moer o ser humano. Tira o que puder e descarta o resto. E aqui eu aprendi que é diferente. Que as coisas realmente acontecem e que a gente pode ter uma comunhão com Deus, uma fé prática e servir ao próximo. Eu acho que tu deu agora uma pincelada sintetizada bacana, né? Porque quando a gente fala de ver os frutos, não é que eu vou ver nos outros. Eu também vou ver nos outros, mas para que eu possa, de fato, viver tudo isso que tu tá falando, os frutos precisam começar em mim. Essa transformação pessoal, né? Essa questão de um relacionamento com Deus, e daí a partir disso eu vou vendo a minha família sendo alcançada, e a partir da família alcançada, aí sim, bom, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas também a serem alcançadas, que é o serviço, daí no caso, né? Mas tem muita gente, pastor, que coloca o serviço acima da família. Ou coloca o serviço, falando do serviço na igreja, né? Acima de Deus. Na verdade, a pessoa não teve aquele encontro com Deus, mas ela consegue, ela se sente bem, vamos dizer, seria uma descarga de consciência. Eu me sinto bem fazendo alguma coisa boa para alguém, mas a experiência pessoal não tem. Né? Então é muito importante a gente colocar cada coisa no seu devido lugar, porque senão vai chegar um tempo onde as pessoas vão estar muito cansadas de servir, no entanto, elas não têm uma experiência pessoal com o Senhor. Isso é importantíssimo, né? Eu creio que a senhora falou tudo. Eu creio que essa é a maior dificuldade na nossa caminhada. Tanto a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada social, a nossa caminhada familiar, o equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio, eu acho que isso é a chave da vida. Quando a gente consegue equilibrar a balança, seja em todas as áreas da vida, vamos numa área bem prática, a nossa área financeira. Quando eu gasto mais do que eu ganho, a balança fica desigual, eu posso até levar isso durante um tempo, mas vai dar problema ali na frente. A mesma coisa dentro da fé. A gente vê muito disso dentro da igreja. Pessoas que são, vamos dizer assim, imaturas, entre parênteses, né? Pessoas que chegam com toda aquela sede, com aquela vontade, pessoas que foram surpreendidas por um evangelho de amor, de doação, de libertação, e elas chegam com todo o gás, né? E a primeira coisa que elas fazem assim é se doar de corpo e alma, e espírito, e tudo mais. Só que como elas não têm esse equilíbrio e elas não têm esse relacionamento com Deus, ali na frente, a curto, médio ou longo prazo, elas se frustram. E aí largam tudo, né?
a maioria das vezes largam tudo. Quando elas não têm um amparo, uma coisa também que me chama muita atenção aqui, pastora, é esse acolhimento que a igreja tem. Sabe, essa questão assim, esse acesso, por exemplo, de eu poder chegar e dizer, pastora Eliane, eu preciso conversar com a senhora. Pô, mas a gente nunca sentou para almoçar, para tomar um chimarrão, mas eu preciso porque a senhora tem um conselho que pode, e eu tenho esse acesso. Coisa que em outros lugares a gente não tem isso. Até na nossa vida particular mesmo, às vezes no trabalho, você não tem acesso com alguém que está acima ou até alguém que está abaixo mesmo, né? E aqui a gente tem isso, sabe? E isso faz a diferença. É simples, as pessoas são simples e as coisas são normais. Isso mesmo, isso mesmo. E isso ajuda. Quando essa pessoa se frustra, a gente sabe que isso vai acontecer, ela tem para onde correr. Porque são ovelhas que geram ovelhas, mas ovelhas que também mantêm o rebanho unido. Então isso, coisas que funcionam aqui dentro também, né? E nós temos provado isso. E aí eu tô olhando aqui que tu faz parte da recepção, do acolhimento e do ensino. Mas a recepção foi o primeiro ministério que tu... Na sede foi o primeiro. Porque na verdade eu fiquei alguns anos também em Canudos. A gente veio para o ministério, ficou uns 2 anos na sede e fomos colaborar em Canudos. A gente ficou acho que uns 3 ou 4 anos lá. E lá também a gente, na época era escola de crescimento, eu ministrei muitos anos, acho que uns 3 anos direto eu ministrei escola de crescimento lá, porque é algo que eu amo também. Eu acho que compartilhar ensino, ninguém dá daquilo que não tem, mas se você tem, é obrigação compartilhar. Então a gente trabalhou muito tempo lá e logo que veio para a sede, começamos a servir na recepção e logo fomos colaborar no ensino também, né? Então a gente tem se dividido nessa área. Como é que né? funciona a recepção, assim, para o pessoal que está aí nos vendo e nem sabe como é que funciona isso na prática, né? O que eles fazem? O recepcionista, pastor, eu sempre digo, e a gente tem instruído os recepcionistas da igreja para que eles entendam que a recepção é a porta da igreja. Você pode ter uma excelente ministração, um louvor divino. Você pode ter uma excelente estrutura física, mas se você não for bem recebido na porta, ninguém volta aonde foi mal recebido. Isso seja na entrada ou seja na saída. Então eu amo a recepção por isso. Ela é o ponto de ligação direta com as pessoas. Então, o recepcionista é aquele que acolhe. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de recepção, achar que a recepcionista está aqui para cuidar de carro. Quem cuida dos bens é o Senhor. A gente está aqui apenas para orientar, mas principalmente para receber as pessoas. E foi muito engraçado que uma noite, pastor, há uns anos atrás, eu estava num rodízio de bife, isso já faz uns 3 anos, e uma pessoa, e aquela noite era o rodízio da recepção. E um membro da igreja perguntou, pastor, quem é que está responsável pelos bifes hoje? Então eu disse, a recepção. Aí ela olhou para o esposo e disse assim, eu sabia. Porque para atender com esse sorriso, só a recepção faz isso. Nossa, pastor, aquilo ali me encheu de orgulho, né? E a gente tem a certeza que está indo pelo caminho certo, né? Então fica a dica também para alguém que queira servir, tanto aqui como em outra igreja, né? Claro que ninguém vai contra a sua vocação, o seu talento, né? Se você não tem vocação, se você não tem um chamado para essa área em específica, né? Então procure exercitar o seu dom aonde for. Mas se você sente que tem essa facilidade de relação com as pessoas e essa motivação de se doar, invista na recepção, porque é um excelente ministério. Mesmo porque a recepção, normalmente os homens ficam na parte de fora e as mulheres ficam na parte de dentro do templo, né? Isso. Então, quando chove, queridos, eles continuam lá na parte de fora. Quando dá 8 graus, 7 graus, 5 graus, que dá aqui em Novo Hamburgo, eles continuam lá do lado de fora. Então, é um ministério de abnegação, né? Realmente de amor, de carinho, né? Tá? E o outro que você também compartilha aqui é acolhimento, né? O que é o acolhimento? O acolhimento também, pastora, ele faz parte do Ministério Social, né? O acolher nada mais é do que você dar atenção àquela pessoa que está chegando, né? A maioria das pessoas, uma coisa que também eu sempre explano isso, que aquela pessoa que está com a vida 100%, ela não vem para a igreja. Todos vêm para a igreja buscando algo.
elas estão com uma deficiência numa área, elas estão buscando algo, uma solução para a sua vida, seja em qualquer área, né? Então, quando essa pessoa chega, você tem que ter esse feeling de saber no que você pode ser útil, no que você pode ajudar essa pessoa. E a maioria das vezes não são grandes feitos, né? Às vezes um abraço, sim, um sorriso. Pequenos detalhes, né? Que fazem diferença. Pequenos detalhes, né? Às vezes você escutar uma pessoa... Eu me lembro agora que chegou no final de um culto aqui, em que o apóstolo se falou sobre unção com óleo. Quando eu estava ali no fundo, eu disse, meu Deus, hoje vai faltar pastor aqui. E dito e feito, no final veio uma família me procurar, elas, pastor, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma direção. Claro, vamos lá. E eu sentei com 2 membros da família, e a gente ficou ali uns 40 minutos conversando. Na verdade, conversando não, eu fiquei ouvindo. E quando eles terminaram de falar, eu vi que elas estavam aliviadas. Embora sejam pessoas que já estão há tempo aqui na igreja, mas elas apenas precisavam de alguém que as ouvisse. Alguém que desse o ombro para que... E elas choraram, e elas sorriram, e elas se alegraram. E eu falei ali meia dúzia de palavras ali, e no final, assim, nossa, pastor, foi muito bom, eu vou sair daqui aliviado, você resolveu a minha semana. Eu disse, não, você vai resolver a tua vida, né? A gente está aqui apenas para ouvir. Sim. E esse é o papel do acolhimento, né? A maioria das vezes é você ouvir, você dar um ombro, né? Um abraço, um sorriso, que isso faz. A gente vive hoje num mundo tão frio, né? Estamos vindo aí de uma pandemia onde as pessoas, querendo ou não, se isolaram, a maioria delas se isolou. Sim. Eu digo para os nossos membros aqui, que a gente aqui dentro, querendo ou não, igreja, a gente está numa ilha, a gente está protegido por esses muros, né? Mas a gente tem aí fora aí uma sociedade que está doente, que está fria, depressiva, precisando de ajuda, né? Então a gente... Claro que a gente não vai sair... Esse tipo de pregação nas praças, nas ruas, hoje ela não traz o mesmo resultado que trazia 30 anos atrás. Mas eu acho que a gente tem que estar pronto. E não são grandes feitos, pronto para dar um abraço, pronto para dar um sorriso, para dar um ombro, para tirar meia hora do teu tempo e ouvir, né? Isso faz toda a diferença. Nossa, a pessoa, ela se sente pertencente, né? Pertencente, valorizada, assim, notada. Eu acho que as pessoas hoje, elas precisam disso, né, pastor? Ser valorizadas, ser notadas. Então, quando você tem... A gente tem um grupo que faz isso, né, pastor? Um grupo, todo final de culto, os irmãos estão lá com placas, dizendo que a pessoa é bem-vinda, etc. Então, assim, dá aquela sensação... Talvez se a igreja é pequenininha, é mais próximo, todo mundo vai se cumprimentar. Sim. Mas quando a igreja é um pouco maior, como a nossa, que vem aí em torno de 300, 400 pessoas no culto, é difícil tu até mesmo identificar que alguém novo tá ali, porque se perde no meio da multidão, né? Mas o acolhimento, ele tem esse cuidado, né? Então, a pessoa que chega pela primeira vez, ela é convidada a ir até o acolhimento, porque a gente não sabe, muitas vezes, que está ali pela primeira vez, e lá, então, ela tem essa recepção. Eu acho muito legal também. E no ensino, pastor, como é que é a tua atuação no ensino? A gente hoje trabalha no módulo Chega Mais, que é o de entrada, né, de toda a jornada do crescimento. Ele é o módulo de entrada, onde a gente vai estar explanando ali as bases da fé. Quem é Deus, quem sou eu, a nossa... A estrutura de fé da pessoa. A estrutura de fé da pessoa, né? E eu vejo, pastor, aqui ali é um divisor de águas. Nossa, como a gente vê que existe hoje pessoas desinformadas. Pessoas que, como eu disse, existe muita informação à disposição. Hoje você abre um celular ali, você tem muita facilidade, né? Mas não há quem explique. Isso nos tempos de Jesus já existia, né? Porque existia também a informação, mas não havia quem ensinasse. E hoje a gente tem tido essa oportunidade. Eu vejo nesse último ano, nós fizemos um balanço no final do ano, e graças a toda a honra e toda a glória para o Senhor. A gente sabe que a obra é dele. Em nenhum momento a gente busca nenhum tipo de reconhecimento, mas os números estão ali, eles são importantes para que a gente veja que o caminho tá certo, né? E a gente viu quantas pessoas
a gente teve ali participação direta no batismo dela, porque o batismo ele é a evidência clara da conversão, né? Que a pessoa entendeu o evangelho e tá, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu quero, esse caminho que eu quero seguir. Exatamente. A gente teve ali a experiência com pessoas que estavam há muitos anos dentro da igreja, inclusive algumas que já serviram, mas nem tinham se batizado. É aquilo que a gente falou antes, né? Às vezes a pessoa chega e ela quer, então, assim, ó, já logo fazer alguma coisa, mas aí fica para trás aquela experiência pessoal, né? Perfeito, exatamente. E esses números provam, né, que as coisas estão indo, né? Claro que sempre um cuidado que a gente tem é de ser claro, dentro das reuniões que a gente tem ali, que é 1h e pouco, e o tempo sempre é curto, né? Ah, sim. Quantas pessoas vocês têm, assim, na classe, quantas em média? Olha, agora deu uma diminuída, né? Depois desse primeiro ano, mas, por exemplo, a gente está agora num módulo ali que estamos atendendo 17 pessoas. É um número bom, porque se tu pega um número muito grande, tu cai no mesmo problema de você não conseguir ser individual, exatamente, né? Exatamente. Não conseguir individualizar o ensino, né? Isso. Já atendemos ali classes com quase 70 pessoas. De 50 para 70 tivemos várias. Foi logo no início, né? Sim. Né? Mas também era um outro público, né? Era o público da igreja, gente mais madura, que já tinha mais conhecimento. Então isso também facilita, né? Claro. Mas entra essa outra questão, porque no meio sempre tem aquelas pessoas que estão buscando conhecimento e que precisam dessa individualização, né? Eu creio que agora, cada vez que abre uma turma, cada vez mais são pessoas mais novas, porque exatamente. A gente tinha feito o propósito na igreja de o pessoal, em geral, da igreja passar pelo Chega Mais até para fazer passar um prumo. Isso mesmo. Né? Passar um prumo. Mas que legal, pastor. E hoje, então, mesmo atuando na recepção, no acolhimento, no ensino, sendo empresário da gráfica, que eu acho que tu é um empresário que bota a mão ou é um empresário que só comanda? Olha, pastor, eu sou aquele empresário que anda com a mão suja. Eu sempre brinco que isso faz a diferença. É mais nos dias de hoje que a gente vive aí tempos difíceis, a economia não tá nada fácil, tá complicado, são vários fatores, não vamos colocar só a culpa no governo, nós vemos aí de pandemia, a pandemia foi uma festa, primeiro e segundo ano, para mim foram os melhores resultados que eu tive na área financeira, né, na empresa, tudo, mas a gente sabia que essa conta ia vir, né, e ela teria que ser paga. Agora ela está aí. Né? Temos guerra também, então tudo isso está influenciando. E cada vez mais a gente tem que colocar mais a mão na massa. Eu estava falando hoje de manhã, eu tive com dois amigos, né? Até um deles, ele é gestor de uma grande empresa aqui em Estância Velha. E eu tinha falado com ele disse, Alexandre, eu tive que sair mais para a rua. Atrás de trabalho. Eu tive que buscar, eu tive que garimpar para fazer a diferença, para que o nosso faturamento continuasse se mantendo, e ele tem um faturamento muito alto, ele tem um ponto de equilíbrio muito alto, então, traduzindo, ele tem que botar serviço para dentro. Tem funcionário, tem imposto, tem a compra do material de uso para a empresa que ele atua, né? Isso. Não é fácil ser empresário nos dias de hoje. Olha, hoje é para quem é teimoso. Você tem que ser muito teimoso e também amar isso. Sim. Uma coisa que isso eu aprendi aqui dentro. Eu já tinha, mas eu não tinha entendido isso. A questão de você ser útil no meio onde você está. Sabe? Me dá muita satisfação hoje você chegar num lugar e olhar assim, eu tive participação dentro dessa empresa, seja na parte estética, na comunicação visual, ou num produto que eles estão vendendo. Eles vendem ali um telefone celular, mas a sacolinha foi a minha empresa que fez. Sabe, isso dá uma satisfação, você está sendo útil. Claro que o resultado final, a parte financeira, ela é boa, ela é necessária. Ninguém vive sem essa parte, né? Mas te traz muita satisfação e te motiva a continuar. Claro. Né? Mas, como nós falamos no início, se você não tem domínio do teu negócio, se você não conhece os processos, se você não domina os processos, eu não digo que é impossível, mas é muito mais difícil. Projeção, para quem não se dedica,
Tem um estudo aí se não me engano, o SESC, alguma coisa assim que eu ouvi, que a cada 3 anos, uma boa parte das empresas que abriram, elas fecham em 3 anos. 3 anos. 3, no máximo 4. Porque elas não conseguem manter o processo, né? É muito difícil. Você pode até ter um nicho bom de mercado, você pode ter até um produto bom, né? Eu digo que o sonho de todo mundo é ser Coca-Cola, né? Coca-Cola não faz promoção, Coca-Cola não precisa telemarketing, ela vende sozinha, né? Sim. Mas a realidade é diferente, a gente não é Coca-Cola, então a gente tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter um preço justo, razoável, e colocar tudo isso na balança. Competitivo, né? Tem que ser competitivo, porque o mercado é competitivo. O mercado é extremamente competitivo, muitas vezes ele é desleal, né? E você conseguir equilibrar tudo isso, também mantendo teus princípios, é difícil. Mas não é impossível. Claro. E o resultado depois ele é muito satisfatório. Te traz muita satisfação. Né? Esses dias eu estava conversando com um outro empresário, né? E a gente estava na finalização. A gente chegou a essa conclusão juntos também, que o que fazia diferença no trabalho dele como cristão, como empresário cristão, né? Era o amor de Cristo nele, que fazia com que também ele aplicasse isso lá no ramo que ele atuava, porque a maioria das pessoas acham que as questões espirituais, elas são de dentro da igreja, né? Depois saiu da igreja, tu é outra pessoa, né? E então, que a gente volta lá no início da nossa conversa, de que o evangelho ele precisa ser prático, de que a Bíblia precisa ser aplicável no dia a dia e que só assim a gente vai fazer uma construção de vida feliz. Pastor, nosso tempo foi. Eu quero te dar o espaço para dar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. A mensagem que eu posso deixar é uma mensagem de vida. A vida não é fácil, a vida é difícil. Como nós falamos, principalmente para quem procura viver os princípios, ter uma fé prática, uma fé que funcione, mas vale a pena. Vale a pena viver essa fé, vale a pena explanar o amor de Cristo na sua vida, né? Servir também vale a pena. Você também, essa doação que a gente tem hoje dentro da família, trazendo isso também para dentro da igreja, vale a pena. Vale a pena. Os resultados finais, eles são resultados bons, são resultados que te trazem satisfação e são duradouros. Então o que eu digo para quem está nos ouvindo, continue, persista, né? Seria hipocrisia dizer que a gente não vai olhar para o lado. Quando a tempestade vem, a gente olha, né? Mas a gente tem a certeza de que Cristo vai estar conosco no barco. E que a nossa força, a nossa energia vem dele. Então, resumindo tudo isso, vale a pena servir a Deus, vale a pena viver com ele. Isso aí. Claro que se, por exemplo, o pastor não tivesse a família na igreja, ou se tivesse muitos problemas da família vir à igreja, a configuração de toda a nossa conversa seria diferente, né? Mas a gente pode dizer que ele é um bem-aventurado, né, pastor? Obrigada pela sua participação, Deus abençoe todo o seu trabalho. Amém, eu que agradeço. Tchau, gente, até a próxima.